num tempo de escuridão espiritual. Quando Israel se curvava a ídolos e o rei Acabe governava com a ímpia Jezabel, um homem surgiu do deserto como uma chama no meio da noite. Seu nome era Elias, o tesbita. Sem aviso, ele se pôs diante do rei e declarou com autoridade divina: tão certo como vive o Senhor, desde o Israel a quem sirvo não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto segundo a minha palavra. E assim, a terra secou, os rios minguaram, a vegetação morreu, e a fome se espalhou pelo reino. A palavra de um homem sustentada pelo poder de Deus trouxe a calamidade. Enquanto a seca castigava a terra, Deus cuidava de seu profeta. Ele enviou Elias para o ribeiro de Querite, um refúgio escondido da fúria do rei. Ali, na solidão do deserto, um milagre diário acontecia. Pela manhã e ao entardecer, corvos, criaturas improváveis de misericórdia, traziam-lhe pão e carne. Ele bebia da água do ribeiro, sustentado pela providência divina, aprendendo que a obediência a Deus garante proteção até nos lugares mais desolados. Mas quando o ribeiro finalmente secou, uma nova jornada de fé estava para começar. A ordem de Deus o levou para fora de Israel, para a terra pagã de Sarepta. Lá, junto ao portão da cidade, ele encontrou uma viúva apanhando lenha. Sua situação era desesperadora. Tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho, antes de esperarem a morte. Mesmo assim, Elias pediu o impensável: que ela primeiro fizesse um pão para ele. Com uma promessa divina, ele a encorajou: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva obedeceu, e o milagre se manifestou. Manhã após manhã, a farinha e o azeite se multiplicavam, um testemunho silencioso do poder de Deus em um lar gentio. Mas a prova de fé daquela mulher não havia terminado. Seu filho adoeceu gravemente e morreu. Em profundo desespero, ela clamou a Elias. O profeta, com um coração partido, tomou o menino em seus braços, levou-o para seu quarto e clamou a Deus com toda a sua alma. Ele se deitou sobre o corpo do menino 3 vezes, suplicando: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino volte a ele. E Deus ouviu sua oração. O fôlego de vida retornou, e Elias devolveu o menino, vivo, aos braços de sua mãe. Naquele dia, ela declarou: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Após 3 anos e meio de seca, Deus ordenou que Elias se apresentasse novamente a Acabe. O encontro foi tenso. O rei o acusou de ser o perturbador de Israel, mas Elias devolveu a acusação: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Elias então lançou um desafio épico. Reuni todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal no topo do Monte Carmelo. Ali a verdadeira divindade seria revelada. 2 altares seriam construídos, 2 novilhos preparados. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. A multidão se reuniu. Os profetas de Baal começaram seu ritual. Eles clamaram, dançaram, gritaram e se cortaram com facas desde a manhã até a tarde. Mas não houve resposta. Nenhum som, nenhuma voz, nenhum fogo. O silêncio do céu era a prova da impotência de seus ídolos. Elias zombava deles. Gritem mais alto! Talvez ele esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Quem sabe esteja dormindo e precise ser acordado. Mas nada aconteceu. Então, ao fim do dia, chegou a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor, que estava em ruínas, com 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Cavou um grande valo ao redor. Organizou a lenha, cortou o novilho e o pôs sobre ela. E então fez algo extraordinário. Ordenou que derramassem 12 cântaros de água sobre o sacrifício e a lenha, encharcando tudo e enchendo o valo. Não havia espaço para truques ou enganos. Diante de todos, Elias fez uma oração simples mas poderosa. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Mal havia terminado de orar, o fogo do Senhor desceu dos céus, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até mesmo a água que estava no valo. Observando-o, o povo caiu com o rosto em terra e clamou em uma só voz: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. A nação se voltava para o seu Criador. A vitória no Carmelo, no entanto, foi seguida por uma perseguição implacável. Jezabel, enfurecida pela morte de seus profetas, jurou matar Elias, o profeta de fogo. O homem que enfrentou um rei e 450 profetas, agora fugia para o deserto, exausto, com medo e deprimido. Ele se sentou debaixo de uma árvore e pediu a morte.
Mas Deus, em sua misericórdia, não o abandonou. Um anjo o tocou, oferecendo-lhe pão e água, e o fortaleceu para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Lá, em uma caverna, Elias teve um encontro transformador. Deus perguntou: "Que fazes aqui, Elias?" E o profeta derramou sua angústia, sentindo-se sozinho e fracassado. Então Deus o instruiu a sair e ficar na presença do Senhor. Veio um vento forte e poderoso, que despedaçava as montanhas, mas Deus não estava no vento. Depois um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas Deus também não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave, um sussurro divino. Elias cobriu o rosto e ouviu a voz de Deus, que o confortou, renovou sua missão e mostrou que ele não estava sozinho. Deus ainda tinha 7.000 em Israel que não haviam se dobrado a Baal. Com o espírito renovado, Elias desceu do monte para cumprir suas últimas tarefas. Uma delas era ungir seu sucessor. Ele encontrou um jovem chamado Eliseu lavrando a terra com 12 juntas de bois. Sem dizer uma palavra, Elias passou por ele e lançou seu manto sobre seus ombros. O gesto era claro e poderoso. Eliseu entendeu o chamado imediatamente. Ele se despediu de sua família, sacrificou seus bois e seguiu Elias, tornando-se seu servo e aprendiz. O legado do profeta de fogo seria continuado. Os anos passaram, e o tempo de Elias na terra chegou ao fim. Sua partida seria tão milagrosa quanto sua vida. Enquanto caminhava com Eliseu perto do rio Jordão, Elias sabia que sua hora havia chegado. Ele tomou seu manto, dobrou-o e feriu as águas do rio, que se dividiram, permitindo que os dois atravessassem em terra seca. Elias então perguntou a Eliseu: "O que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado?" Eliseu não pediu riquezas ou poder, mas sim uma porção dobrada do teu espírito. Enquanto continuavam conversando, de repente algo maravilhoso aconteceu. Uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, os separou. E Elias, o profeta de fogo, subiu aos céus num redemoinho. Eliseu observou, maravilhado, clamando: meu pai, os carros e cavaleiros de Israel." Ele apanhou o manto que Elias deixara cair, a herança de seu mestre. A história de Elias não terminou com a morte, mas com uma ascensão gloriosa, um testemunho eterno de uma vida vivida em obediência e poder. Sua chama nunca se apagou. Ela continua a inspirar gerações a viverem com fé e coragem, sabendo que o Deus de Elias é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado por assistir. Se esta história inspirou você, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais narrativas poderosas. Até a próxima!